Começar, já temos os 10 minutos de tempo regulamentar para estacionamento no centro da cidade. Então a gente já pode dar início ao evento. Queria dar as boas-vindas a todos, aqueles que são frequentadores assíduos do café, aqueles que estão vindo pela primeira vez. E aproveitar a oportunidade para explicar um pouco do evento muito brevemente, antes de passar a palavra para a professora Ana Fernandes. O Café Científico Salvador ele está em atividade desde setembro de 2006. É um evento que já tem uma longa história e mantém-se na mesma motivação e objetivo da sua origem, que é trazer para a discussão com a população da cidade temas que são de natureza científica ou que são vinculados de uma forma ou de outra ao conhecimento científico e que são interessantes para a população da cidade debater e dessa maneira colocar a pesquisa acadêmica um pouco mais na ordem do dia da cultura da cidade, que ela não é assim tão frequente na nossa cidade. O evento ele é promovido desde a sua origem pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia, Estadual de Feira de Santana. É um dos eixos de extensão do programa, sempre em parceria desde a origem com a Livraria LTM Multicamp, que abrigou o programa desde seu começo, e mais recentemente com a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, que nos cede o espaço há mais ou menos 2 anos, mensalmente. E o evento ocorre mensalmente e a gente traz no Café Científico Salvador pesquisadores que são do nosso cenário aqui do Estado para discutir com a população. A cada 3 meses a gente tem um evento irmão desse, que é o Café Científico UFBA, que acontece no cinema da UFBA, no campus do Canela, e que traz pesquisadores de outros estados ou de outros países. Então, acontece com a periodicidade de 3 meses. É isso basicamente. O formato do café é relativamente simples. O palestrante fala por cerca de 40 minutos, alguma coisa nessa ordem, mas sem também muita paranoia em cima. E depois a gente abre para discussão com a audiência. Quando a audiência está pequena, vamos pergunta a pergunta. Como hoje a audiência é um pouco maior, a gente vai trabalhar em blocos de 3 perguntas para agilizar o debate. É muita alegria que recebe a professora Ana Fernandes, da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Quando a gente fez uma reunião no começo do ano para debater os temas do café desse ano, quando apareceu o tema do planejamento urbano, da situação das cidades no Brasil, em particular de Salvador, foi o primeiro nome que me veio à cabeça. E aí, felizmente, ela pôde aceitar nosso convite. Muito agradecida, Ana, queria passar a palavra a você. Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer a Chável, a quem mais organiza esse evento, dizer que eu fico super honrada de poder ser convidada. Eu, na verdade, é a primeira vez que eu venho ao Café Científico, apesar de já ter feito dezenas de planos de alguns temas muito interessantes que são debatidos aqui, mas acabei nunca tendo a oportunidade de vir. Felizmente, hoje eu consegui. E nessa posição difícil sempre, que é a de falar para um público que é um público que a gente não consegue saber exatamente como é que ele se compõe. Eu perguntei para o Chargo como é. Ele falou, varia, depende, a cada edição é uma coisa. E aí você fala, então tá bom, então eu também vou fazer algo que varia, depende, que é imprevisível. Enfim, para a gente poder conversar um pouco de qualquer forma sobre esse tema que acabou ficando, que é os desafios da cidade com o urbanismo. Então, assim, eu pensei em abordar a questão do urbanismo atualmente praticado nas cidades brasileiras, mas particularmente em Salvador, a partir de 3 tópicos, e esses 3 tópicos foi um pouco que eu imaginei que seria o escopo da discussão desse café, né? De pessoas que são próximas à área de urbanismo, de planejamento, de teorias da cidade, etc., mas também de pessoas que trabalham em outras áreas, de pessoas que são interessadas pelo desenvolvimento das cidades, pela crise das cidades, pelos conflitos que sempre acontecem nas cidades. E então eu organizei em 3 tópicos. O primeiro deles fazendo uma referência muito breve à constituição do urbanismo enquanto campo de conhecimento e campo profissional. Em segundo lugar, os dilemas contemporâneos do urbanismo através de um olhar sobre Salvador. E, em terceiro lugar, colocar algumas questões que dizem respeito a enfrentamentos e perspectivas
e que eu acho que é sobretudo o que vai acontecer no debate, porque o clamor está nas ruas, né? As cidades estão num processo de ebulição enorme, e aí eu acho que essas questões elas virão naturalmente. Então esse terceiro ponto ele é quase que uma transição para a nossa conversa de uma forma mais dialogada. Então assim, eu queria dizer também que eu falo muito, pessoal. Quando der 40 minutos você corta, porque eu esqueço que o tempo existe e eu vou indo em frente. Mas enfim, pode me cortar que aí a gente continua falando depois. Então assim, primeiro, pensar o urbanismo enquanto campo de conhecimento e campo profissional, acho que a gente pode dizer que essa é um campo de atuação muito recente, que data do século XIX. É um embate constante entre campos de forças, por ser também efetivação de uma determinada ação, não é só um campo de conhecimento, mas é também um processo de atuação sobre a realidade, e ele é interdisciplinar por natureza. Embora no Brasil os arquitetos tenham se assenhoreado do campo do urbanismo, hoje, né, assim, a exceção, a digníssima exceção que a UNEB tem, que é o único curso de urbanismo que existe no Brasil, todos os outros cursos são colados à formação de arquiteto, e, portanto, para ser urbanista no Brasil é necessário que você seja também arquiteto, que é uma atuação corporativa muito particular, né, que a gente tem no Brasil a partir dos anos 70. Então, eu diria que o urbanismo moderno, ele nasce de uma crise da cidade liberal e da necessidade de regular o seu crescimento, ou seja, a cidade atingiu um ponto do século XIX que o laissez-faire, laissez-passer não tinha mais condições de fazer com que essa cidade continuasse a funcionar da maneira como era necessário, tanto para os processos econômicos de acumulação, quanto para a sobrevida da própria população. E acho que quem conta essa história é o próprio século XIX, e com dois grupos de atores muito marcados, mas também, né, ressaltando que isso é sempre um recorte metodológico, e todo recorte metodológico ele, digamos assim, ele simplifica as situações que a gente analisa. Mas esses grupos de atores, a gente poderia dizer que, por um lado, existe a busca de reformulação das condições de acumulação, onde as epidemias e revoltas do século XIX, mais a necessidade de uma cidade que fosse objeto de investimento, ou seja, é necessário mercantilizar a cidade, eram problemas centrais para os grupos dominantes. E, por outro lado, movimentos, associações de trabalhadores e seus aliados de diversas estirpes, que buscavam fazer face às cruéis condições de vida, de jornada de trabalho, de habitação, etc., e a restritíssima participação política que existia naquele momento. Então, se a gente pegar, né, sempre Paris é colocada como um elemento de referência nessa constituição do urbanismo, a gente vai ter que o bonapartismo, né, que é uma grande reação conservadora à Revolução Francesa, ele vai ter um de seus principais produtos, digamos assim, é uma reforma completa de Paris, através do seu prefeito, que é o Barão de Haussmann, que vai trabalhar entre 1851 e 1870, quer dizer, são praticamente 20 anos, de reformas consecutivas na cidade de Paris, um grande processo de repressão dos trabalhadores, de abertura de núcleos de trabalhadores, de operários, etc., que resistiam muito bravamente à Revolução de 1848, né? É um sintoma, inclusive, que antecede esse processo, mas que nos traz também a Comuna de Paris em 1870. Né? E essa Comuna de Paris, o primeiro governo proletário que se conhece no Ocidente, ele vai trazer uma pauta de reivindicações também, que é uma pauta de reivindicações que tem muito a ver com a cidade. Então, esse processo de intervir sobre a cidade, de agir sobre a cidade, da cidade está sendo disputado o tempo todo, é um elemento fundamental para o nascimento desse campo de conhecimento, desse campo profissional, que vai tentar imaginar, vai tentar entender como é que a cidade funciona e como é que eu posso agir sobre ela. Mas entender como ela funciona e como eu posso agir sobre ela é um dado nitidamente tensionado pela política. Né? Então, vamos deixar de lado qualquer perspectiva
de conhecimento puro, de conhecimento objetivo, de conhecimento que tenha uma ação completamente, digamos, objetiva ou descolada das condições sociais efetivas em que isso acontece. E aí o século XIX vai trazer também, e isso é extremamente interessante de ver, dezenas de utopias de cidade, né? Formuladas por um sem número de profissões. São jornalistas, são médicos, são operários, são empresários, né, que passam a imaginar que cidade é essa, e a gente tem repercussões muito evidentes, inclusive aqui na nossa bela cidade de Salvador, né? Tem um desses utopistas, é um empresário industrial chamado Robert Owen, que trabalha na Inglaterra no início do século XIX, formula um ideal de cidade, uma cidade racionalizada, mas uma cidade estreitamente vinculada também aos processos de reprodução da classe trabalhadora, e que vai ter um grande seguidor aqui em Salvador, que é o Luiz Tarquínio, né? Que vai fazer o Empório Industrial do Norte, aquela belíssima fábrica completamente destruída hoje de Itapajipe, e que vai trazer então condições de vida para os trabalhadores que têm um outro patamar de reprodução, né? Se a gente olhar as fotos da biblioteca, da sala de pintura, das casas que foram construídas para os trabalhadores por Luiz Tarquínio, é uma coisa realmente impressionante. Ele foi acusado de socialista, de comunista, enfim, foi à falência nos anos 70, né? E após essa falência, enfim, essa obra foi completamente, hoje é um grande depósito de containers na Cidade Baixa. O patrimônio baiano nunca se interessou em salvaguardar esse tipo de experiência. Claro que isso levou imediatamente a uma outra forma de exploração da classe trabalhadora, de uma vigilância constante sobre o cotidiano, sobre a vida dessas pessoas, sobre uma normatização do processo familiar, etc. Mas, de qualquer forma, são, digamos assim, são momentos extremamente férteis de emulação de uma outra possibilidade, de uma outra cidade. Bom, a Cidade Jardim, eu queria me referir a ela também, que é uma outra utopia, digamos assim, uma outra formulação realizada na Inglaterra na virada do século XIX para o século XX. Ela é curiosa porque ela integra, por um lado, uma discussão acadêmico-profissional da geografia, particularmente um geógrafo anarquista russo chamado Kropotkin, da área da economia, da distribuição da mais-valia urbana, onde tem um economista norte-americano chamado Henry George, né, que é um formulador que vai discutir com Marx o tempo inteiro sobre como mudar os processos de apropriação do espaço urbano, embora Marx vá por um lado e ele seja muito mais reformista, ele vai por outro lado, mas são discussões profundamente entranhadas na discussão política de alternativas sociais. Então o urbanismo ele não aparece como uma disciplina criada de forma descolada, digamos assim, como todas as disciplinas, aliás, né? A criação dos campos de conhecimento está sempre extremamente vinculada a processos em andamento nas sociedades onde elas emergem. Então, no caso da Cidade Jardim, que aí vai derivar por uma série de experiências que vão acontecer na Inglaterra, que vão acontecer na Austrália, que vão acontecer no Brasil, inclusive, essa formulação inicial, ela está entranhada no movimento de trabalhadores, né? A exemplo da Associação dos Fabianos na Inglaterra, que vão tomar a questão da cidade, a questão do congestionamento, a necessidade de descentralização da metrópole, que Londres tinha 3,5 milhões de habitantes em 1850, então no final do século já era uma situação muito mais complicada. Então tem toda uma formulação de como encaminhar a ocupação do território de forma a que você pudesse resolver problemas de reprodução social do conjunto da sociedade, tensionada, evidentemente, tanto por movimentos de capital quanto por movimentos do trabalho. É curioso ver que, por exemplo, no Brasil, a ideia de cidade-jardim chega como um imenso investimento especulativo. Tem uma companhia inglesa chamada Companhia City,
que na virada do século, no início do século XX, constrói os jardins em São Paulo. Quem conhece São Paulo conhece o Jardim América, o Alto de Pinheiros, que mais que tem? Jardim Europa, etc. Né? Então, assim, é um processo extremamente especulativo que hoje se transformou, de alguma forma, numa reserva, num pulmão da cidade extremamente importante. Há vários movimentos de defesa, mas o movimento da Cidade Jardim chega no Brasil de uma forma descolada deste outro movimento de formulação social, digamos assim, de alternativas para o desenvolvimento das cidades. Com isso, então, eu quero dizer que esse campo do urbanismo, do planejamento urbano, se compõe estruturalmente também por movimentos de reformadores sociais. Não necessariamente revolucionários, mas reformadores sociais, pessoas que pensam os processos de transformação, pessoas que pensam o processo de ampliação das condições de vida nas grandes cidades e que têm, evidentemente, diferentes filiações sociais, diferentes filiações intelectuais, mas que têm um projeto, digamos assim, de mudar o estado das coisas. Nesse sentido, né, e como contraponto, portanto, à famosa cidade liberal, a ação pública é fundamental. Né? Na verdade, é um momento em que vai se constituir de forma mais específica, de forma mais clara, a questão do espaço público, a questão da ação pública, a questão do interesse público, que traz de novo, junto com ela, um conjunto de tensionamentos naquilo que a gente vai definir o que é interesse público. Né? Porque, a depender de como a gente define o interesse público, a gente está tirando desta questão do interesse público um conjunto de segmentos sociais também. Bom, então, a ação pública é fundamental, mas as conjunturas variam. E o lugar dos planos e da regulação pública também variam. E aí a gente começa, então, a pensar esse segundo ponto, que é um pouco assim, bom, e hoje? E Salvador? O urbanismo apareceu dessa forma, foi constituído assim, passamos o século XX inteiro, aqui eu estou dando um salto de um século, porque a Cidade Jardim é 1899, a primeira publicação do livro, a gente está em 2013, então a gente tem uma série de experiências ao longo do século XX que vão ampliando esse campo, restringindo, fazendo experiências, etc., e a gente chega em 2013 numa cidade como Salvador, uma cidade constituída sob o Império Colonial. E aí eu queria falar de algo que eu acho importante a gente entender, que é de colocar um adjetivo junto com o urbanismo, que é o que eu venho entendendo a maneira como a cidade vem sendo produzida, que seria através de um urbanismo essencialmente corporativo. Né? Então, o urbanismo corporativo seria uma prática hegemônica nas grandes cidades brasileiras, mas não apenas nas grandes cidades brasileiras. Eu acho que as cidades mundialmente hoje estão passando por um processo de atuação das grandes corporações, que acaba sendo uma junção entre capital imobiliário, capital bancário, capital industrial, processos de marketing e processos de construção das cidades numa escala difícil de encontrar em outros momentos da história. Então, o que seriam as corporações? As corporações, elas são formas hegemônicas de organização, elas são a expressão mais visível daquilo que foi chamado de centralização do capital, né? Onde a gente assistiu, para os mais jovens não assistiu, talvez tenham ouvido falar, mas assim, ao final da década de 90, início dos anos 2000, a gente vai ouvindo falar assim, fundiu, uma empresa junta com outra, e talvez o processo mais conhecido pela carga publicitária que a gente tem na televisão é a formação da Ambev, né? Que é a junção de todas as cervejarias e que viraram, né, uma potência internacional brasileira, potência no sentido da capacidade de penetrar em mercados estrangeiros, inclusive concorrendo com lugares e com países tradicionalmente produtores de cerveja, como é o caso da Bélgica, por exemplo. Então, essas corporações, elas adquirem um tamanho, uma capacidade de investimento e uma possibilidade de definição de intervenções tal que elas vão atuar de forma paralela
de forma simultânea e de forma articulada ao setor público os próprios processos de construção das políticas e prioridades de intervenção nas cidades. Esse tipo de ação das corporações, tem um estudo que foi feito na Suíça, que mostra um pouco o seguinte: se você juntar todos os grandes grupos econômicos que atuam mundialmente hoje, eles chegaram à conclusão que são cerca de 737 pessoas que dominam hoje os investimentos no âmbito internacional. Eles foram colocando, né, todos os responsáveis, os representantes, os que decidem, e ele faz um comentário muito curioso, que é o seguinte: é por isso que hoje os grandes negócios podem ser discutidos e resolvidos em campos de golfe. E a gente começa a entender também por que tem tanto campo de golfe que começa a ser produzido em países como o Brasil, né? Então, imaginem uma concentração em um final de semana, uma reunião de final de semana, que reúne 50 ou 70 dessas pessoas, são capazes de tomar decisões sobre os caminhos de investimento no mundo, que, enfim, é uma coisa de um nível de centralização da decisão oriunda do poder econômico que é muito, muito evidente. Então, esse tipo de situação gera uma ordem urbanística, né? E essa ordem urbanística, primeiro assim, o que é uma ordem urbanística, né? Eu acho que a gente pode entender de uma forma muito simples, mas a gente pode entender uma ordem urbanística como, primeiro, padrões e regras de uso e ocupação do solo. Então, é simples, assim, se eu tenho um terreno de 1000 metros quadrados, ou se eu tenho um terreno de 100 metros quadrados, eu estou definindo quem pode ter acesso a isso socialmente, né? Porque um terreno de 1000 custa muito mais caro do que um terreno de 100. Por outro lado, se eu digo que no terreno de 1000 eu posso construir 45 andares, e no outro terreno de 1000 eu só posso construir um, eu sei também que o terreno de 1000 vai valer muito mais do que o outro terreno. Então, esse jogo de valores, de uso, de ocupação que acontecem na cidade, são decisões não apenas técnicas, como se postulou durante muito tempo, mas são decisões eminentemente da ordem política. Porque num lugar que custa muito caro, você vai ter um certo tipo de segmento social habitando. Em outro lugar, mais barato, ou que não tem nem preço, que tem que ser ocupados, porque eles não cumprem a função social da propriedade, você vai ter uma outra categoria, uma categoria social, eu quero dizer, habitando isso. Então, esses padrões e regras de uso do solo, eles são definidos a partir de relações de interesse, de poder e de correlação de forças sociais. Para quem acompanhou, né, o PDDU e as aprovações e os processos que aconteceram na Câmara em Salvador nos últimos anos, percebe bem como é que isso acontece. E isso tudo vai ser traduzido juridicamente em lei, em ato e em decreto, porque isso tem que ser legalizado, tá certo? Dado que o país, em princípio, é uma democracia regida por uma ordem jurídica reconhecida. Então, essa ordem urbanística, o que ela faz? Ela articula critérios para a produção da materialidade da vida urbana. Tudo que vai ser construído, tudo que vai ser colocado aqui ou acolá, ou que vai fugir dessa ordem, né? Isso está sendo conectado através dessa ordem urbanística, que liga, portanto, essa materialidade a uma esfera de construção de direitos sociais. Expressando, então, práticas e lógicas da produção e da socialização da riqueza social, e também práticas societárias objetivas e subjetivas. Acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente olhar algumas imagens que eu trouxe aqui, em seus vários âmbitos: cultural, político, ambiental, social e econômico. Então, esse urbanismo corporativo, que tem que traz essa ordem urbanística com ele,
como é que ele se compõe? Quais são os princípios desse urbanismo corporativo? Eu acho que eles definem alguns princípios globalizantes que são implementados para chamada atração de investimentos no território. Então, alguns princípios. Primeiro, inserção competitiva do território. Quantas vezes a gente ouve as justificativas de que a cidade precisa posar bem no cenário internacional para atrair investimentos? Por quê? Porque investimento vai gerar emprego. Por quê? Porque gerando emprego você vai ter uma série de pessoas inseridas, etc, etc, etc. Mas essa inserção não pode ser uma inserção solidária, tem que ser uma inserção competitiva, ou seja, eu não agrego conjuntos de territórios para que eles possam usufruir de um mesmo processo de criação de riqueza. Ao contrário, a ideia é que tem que ser competitivo e para ser competitivo ele tem que ser único, ele tem que criar processos de identidade, digamos assim, para que a competição possa ser feita. A segunda coisa que eu chamaria atenção é que as escalas de intervenção são crescentes. E a gente vai ver também como até em Salvador a gente tem aí uma escala de intervenção dessas corporações que são surpreendentes. O terceiro elemento é um elemento de fragmentação. Esses investimentos eles são pensados separadamente, numa lógica que responde a ela própria. Não importa o tipo de articulação que isso vai ter com a cidade, o impacto que isso vai trazer para as pessoas, o tipo de espaço que está sendo criado. O que importa é eu criar esse investimento e seguir a minha planilha de investimentos. O urbanismo corporativo tem também uma peça técnica fundamental dada a sua escala, que se chama Master Plan. Então, o Master Plan é uma utilização equivocada do plano diretor em inglês, porque plano diretor em inglês se chama Master Plan. Mas, como a partir dos anos 90 a gente começa a receber uma série de investimentos de empresas estrangeiras, particularmente de consultoras, elas vão trazer, Sauípe é o exemplo talvez mais recuado, né, que a gente tem na Bahia, nesse sentido. Então você vai ter um master plan, porque o que é o master plan? Ele traz o conjunto de investimentos que vai ser feito em um conjunto de setores, né? Então você tem o hotel assim, o hotel assado, a vila assim, o transporte, o acesso à praia, ou seja, você tem uma complexidade de projeto que não adianta mais ter apenas uma peça chamada projeto. Você tem que ter algo que se chama Master Plan, que se fosse em bom português podia chamar projeto urbanístico, né? Mas enfim, o uso acentuado do fundo público, né? As corporações vão investir cada vez mais se utilizando de um financiamento que é público. Acho que com a história da Copa isso é muito evidente, a gente não precisa insistir muito nessa questão. Endividamento do setor público, papel decisivo do setor privado, é ele quem decide a maneira como isso vai acontecer. Uma produção sequenciada de normas e mecanismos de regulação. Talvez o Brasil nunca tenha produzido tanta norma e tanta agência e tantas peças jurídicas para regular o conjunto de coisas, porque à medida que elas mudam, você também precisa mudar a regulação, né? E aí é curioso perceber o nível que isso chega. Hoje no Jornal à Tarde tem uma notícia que é impressionante, que a Copa das Confederações acabou, mas continua um congestionamento enorme na região da Fonte Nova, porque tem 2 geradores de energia que estão na rua. E o mais impressionante é que existe um contrato da FIFA com o setor público, com o Estado da Bahia, que diz o seguinte: se faltar energia durante o jogo, a multa é de R$174 mil por segundo de falta de luz. Então, assim, é um nível, R$174 mil por segundo. E é evidente que o Estado da Bahia contratou logo 30 geradores, sei lá, tem um gerador, imagina, né, para ter uma multa desse tipo. Quer dizer, é um tipo de coerção do setor público
que a gente realmente se pergunta como é que o setor público brasileiro aceita esse tipo de negociação. Outro elemento extremamente importante dessa ação do urbanismo corporativo são as parcerias público-privadas, né, que também passam a justificar uma série de investimentos, especulação imobiliária, especulação fundiária, criação de espaços segregados ou de enclaves urbanísticos, você cria, né, pequenos enclaves nas cidades, violação de direitos, devastação ambiental, muitas vezes feita em nome da preservação, e obsolescência precoce do construído. Ou seja, muitas produções relativamente jovens de espaços construídos são deixadas de lado porque rapidamente você muda aquilo que deveriam ser as condições de vida ou de trabalho nas cidades. E aí, a política fica refém da economia. E a política, então, se torna incapaz de modular a economia com mais firmeza. E aí eu acho que uma coisa importante é que a única instância que pode modular a economia, né, ou botar barreiras à economia, é a política, né? São os processos de negociação, de correlação de forças, etc. Então, se você não consegue fazer isso, é evidente que é um campo aberto, né? E nisso, Salvador tem muitas particularidades. Quer dizer, hoje, quando a gente compara várias cidades brasileiras, a gente vai ver que Salvador talvez tenha comparando entre as metrópoles, eu quero dizer, né? Não com cidades pequenas, que deve ser ainda mais complicado, mas entre metrópoles, talvez Salvador tenha uma situação de maior fragilidade administrativa e de maior abertura e incapacidade de modulação desse tipo de capital. E aí, eu estou aqui anotando, 10 minutos para 40, eu não falei que eu falava para caramba, bom, mas eu estou acabando, eu acho. Então, assim, o que eu trouxe aqui para a gente olhar um pouquinho, e aí que eu vou pedir para a gente olhar lá, três esferas, digamos assim, da atuação desse urbanismo corporativo em Salvador. Primeiro, que é o que a gente chama de projetos presente para Salvador, são projetos dados de presente para a cidade, num grande evento que aconteceu em 2010, que se chamou Salvador Capital Mundial. Depois a gente fala um pouquinho do plano diretor e depois de alguns empreendimentos privados na cidade. Então, em 2010, que foi o momento em que o logotipo da prefeitura mudou, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, o logotipo da prefeitura do primeiro governo João Henrique, eram várias pessoinhas assim, fazendo, vamos mudar o mundo, tal. E aí, em 2008, né? Foi em 2002. Em 2008, isso foi alterado para vários prédios verticalizados, né, que expressaram bastante bem essa mudança de acordo, digamos assim, político que foi feito naquele momento. Então, dos projetos presentes para Salvador, pode passar a chave, por favor. Hã? Aperta a flechinha para ver se não dá certo. Aí o seu computador não tem flechinha? Não, mudou o PowerPoint, né? Bom, o que a gente tem nesses projetos presentes para Salvador que criaram uma série de problemas e que vários deles, inclusive, foram retirados? A gente tem um conjunto de obras viárias, um conjunto de obras de renovação urbana, como é chamado, um conjunto de pequenas intervenções pontuais, fazendo uma biblioteca, fazendo, enfim, um parque, um pequeno jardim, etc., sem nenhum processo de articulação entre esses projetos. Então é o abandono absoluto da ideia de planejamento ou de urbanismo, que é exatamente o de você pensar a transformação de um lugar através de um processo articulado. Porque tudo que se configura no espaço, evidentemente, ele tem uma relação
muito forte com o conjunto dos outros espaços que dele fazem parte. Você consegue? Bom, então, aqui eu trouxe para vocês Salvador, capital mundial, um projeto da chamada Avenida Atlântica. É um projeto que ficaria entre a Orla de Salvador, a Orla Atlântica de Salvador e a Avenida Paralela. E aí vocês veem que é uma avenida que corta exatamente o Parque de Pituaçu, né? Então, assim, é uma concepção de projeto que é uma concepção funcional. O que significa isso? Significa que eu tenho um problema, que é um problema de tráfego e de congestionamento. Como é que eu resolvo isso? O mais simples, o raciocínio mais simplório, porque não é simples, é simplório, é o quê? Eu construo um canal de tráfego, né? Então eu construo um canal de tráfego, aí todo mundo vai passar por lá, o congestionamento vai diminuir. Problema. Por quê? Porque eu não penso onde vai passar isso. E eu estou passando isso em cima do Parque de Pituaçu, um parque estadual, né? De uma relevância para a cidade enorme. Segundo, eu não conecto não em volta, é um canal, né? Se eu não conecto, como é que eu posso resolver problema de mobilidade na cidade se eu entro aqui e depois eu vou em frente, eu vou em frente, eu vou em frente? Quer dizer, ao invés de pensar em processos de distribuição do trânsito, eu penso em processos de concentração, porque, né, é aquele raciocínio muito incapaz de dar conta da complexidade urbana, né? Então esse projeto foi um projeto presente para Salvador, embora algumas tentativas de construção de um eixo de circulação aí tivessem sido feitos já em planos diretores anteriores, tá? Vamos para o próximo, por favor? Então, aí, pessoal, também é um projeto presente. Isso está na internet, viu? Tem um vídeo da prefeitura inteiro, se vocês quiserem ver. É um projeto feito para Itapajipe, ali para a orla da Boa Viagem e de Montserrat. Então, como é que você atua sobre esse espaço? Simples, você tira todo mundo que está lá, tá certo? Você faz, né, uma desapropriação por interesse público da prefeitura, você tira todo mundo e aí você constrói tudo de novo. O que acontece com as pessoas que estão lá? Que tipo de sociabilidade você está criando com esse tipo de projeto? Né? Que tipo de articulação com a cidade vai ser feita? Quem é que vai financiar isso? Como vai ser o controle da valorização do espaço que está sendo feito por um ente público municipal, né? Então, bom, esse é o segundo projeto presente da cidade. E o terceiro, que é a chamada Linha Viva, que é um terceiro presente, cuja poligonal de desapropriação já foi publicado pela Prefeitura em 2010 e depois publicado de novo em 2012. E o que a Linha Viva faz? A ideia dela, de novo, é fluxo, rapidez e privatização, né? Que é o terceiro elemento da coisa. Então, a Linha Viva, isso aqui é a rótula do abacaxi, aí ela entra ali, enfim, tem uma pequena colina, e depois ela vai correr sob a linha da Chesf, né? A linha de concessão da Chesf, que é uma linha, em princípio, que não se pode utilizar embaixo dela em função das descargas de energia e coisas desse tipo. Bom, essa via tem 17 quilômetros, ela chega na rótula do Cia Aeroporto e é uma via pedagiada, onde só passa carro. Não passa bicicleta, não passa ônibus, e ela não tem, de novo, conexão com a cidade do lado. A conexão que ela tem são 10 acessos de pedágio, né, para você poder chegar na via. E aí, a gente, acho que tem uma agora, Chábel, por favor, uma próxima. Sim, e aí o que acontece? Eu que milito atualmente por Saramandaia e todos os lugares que eu curto, que eu faço na minha vida, agora eu falo Saramandaia, mas enfim, Saramandaia é esse bairro atrás da rodoviária e do Detran. Essa linha viva, ela passa aqui, na linha da Chesf. Este vermelho é o decreto de desapropriação, e esse decreto de desapropriação, para poder construir
as faixas de circulação, mais a faixa de segurança, etc., chegam a tirar daí, a remover 3 mil pessoas se esse projeto for feito, né? Então, é uma incapacidade